dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Tudo bem, galera? Então, galera, no vídeo de hoje vamos iniciar um novo módulo falando sobre conhecimentos básicos de aeronaves, ok? Então a gente vai entender como as aeronaves são classificadas, quais são suas principais partes estruturais e quais superfícies permitem o controle do voo. Esse conhecimento é fundamental para todo profissional da aviação, inclusive para nós, né, tripulantes. Mas que não iremos voar, né, necessariamente aeronave, temos que entender como ela é construída, né, como ela é estruturada. Então vamos lá, a gente vem aqui pelo termo básico. A gente começa aqui falando da classificação das aeronaves, né? Então, as aeronaves podem ser classificadas nos dois grandes grupos, né? Vocês vão ouvir esse nome bastante tempo. Os aeróstatos e os aeródinos. Os aeróstatos são aeronaves mais leves que o ar, ok? Então, eles permanecem no ar devido à flutuabilidade, ok? Tem o nome lá da lei, eu não vou lembrar, também não se preocupem com isso. É importante você lembrar que eles utilizam gás mais leves que o ar, né, para flutuar, para sair do chão. Balão, dirigível, ok? Planador, tá? Então, mentira, planador é aeródino. Falei besteira. Então, aeróstato, ok? Aeronaves mais leves que o ar. Então, que eu ia falar também foi a questão do gás mais leve que o ar, como o hélio, por exemplo, né? Então, balão dirigível. Já os aeródinos, né, aí sim, são aeronaves mais pesadas que o ar, né? Então eles permanecem no ar graças à sustentação gerada pelas asas e ao movimento. Então eles regem pela terceira lei de Newton. Coloquei um helicóptero aqui, né, porque o pessoal que cai de paraquedas aqui, que quer ir para a área de helicóptero, deve me esganar. Apesar que eu saiba, no Brasil não existem comissários de helicóptero, né? Mas, se você quiser ser piloto privado de helicóptero e tá consultando aqui no meu canal, tá aqui, ó, tem um helicóptero para você. Né? Então, qualquer aeronave, né, que seja mais pesada que o ar, que tenha sustentação gerada pelo deslocamento pelas asas, né, ou no caso aqui pelos rotores, né, pela hélice aqui o helicóptero. O drone é uma aeronave porque ele produz a sustentação própria, né, inclusive a questão do Santos Dumont com os irmãos americanos lá, né? O Santos Dumont fez um aeródino, né? Os irmãos americanos fizeram lá uma catapulta, né? Porque precisava de uma impulsão, de uma propulsão, né, para você se deslocar. Então, Brasil 1 a 0 aqui para os Estados Unidos. Enfim, voltando aqui à aula, né? Então, são aqui os nossos aeronaves mais pesadas que o ar, que tem própria sustentação, que são inclusive de ANAC básica, que cai sempre, ok? E aí, passando essa parte, nós temos aqui as partes principais da aeronave, ok? Então, a aeronave é basicamente composta por 4 grandes conjuntos, né? A fuselagem, as asas, a empenagem e as superfícies de comando. Vamos explorar aqui cada uma delas. A fuselagem é o corpo principal da aeronave, ok? Então, é na fuselagem que a gente vai ficar dentro, né? Vai acomodar a tripulação, os passageiros, a carga, vai sustentar as asas e a empenagem ali, né? As asas, vocês podem ver que elas são coladas, né, entre aspas, né? Tudo soldado, bonitinho, né? Então, aqui a fuselagem é o corpo principal da aeronave, ok? Então, vai sustentar as asas, a empenagem e vai proteger os sistemas internos, ok? E, falando já da fuselagem, nós temos aqui algumas estruturas da mesma, né? A fuselagem pode ter uma estrutura tubular, que ela é formada por tubos metálicos interligados, é uma estrutura mais pesada, ok? O revestimento não é estrutural e ela geralmente é usada em aeronaves de pequeno porte, né? É usada em aeronaves leves, né? Porque aqui por cima a gente tem essa proteção, né? Mas por dentro, se você ver ali a carcaça da aeronave, você vai ver que é somente feita pelos tubos metálicos. Essa é uma estrutura tubular, ok? Temos a estrutura monocoque. Eu até tentei trazer aqui a imagem para você ver, ó, a estrutura tubular. A estrutura aqui monocoque. No caso aqui, treliçada tubular, semelhante. A monocoque, ela está concentrada no revestimento externo, ok? Então a gente vai ter aqui as cavernas, que vai ser aqui a parte que vai dar a liga, né, ali para fazer o fechamento da parte. A gente tem aqui os anteparos, né, o revestimento.
Tem pouca estrutura interna, né? Então, como vocês podem ver, ela é oca, né? Ela não vai ter nenhuma treliça, nenhum ferro, nenhum aço ali por dentro, tá? E atualmente ela não é tão utilizada, tá? Não são tantos aviões que têm essa estrutura. E temos aqui a estrutura semi-monocoque, né? Inclusive, para vocês ajudarem a memorizar, por que semi? Imagina que semi aqui seja um adicional. Então, é uma estrutura monocoque, porém, ela vai ter aqui a estrutura interna com cavernas e longarinas. Aqui nessa imagem fica ruim de ver, mas a gente tem o revestimento externo, a gente vai ter as cavernas e as longarinas que vão compor a fuselagem da aeronave, ok? Então, tem essa estrutura a mais. Você vê que aqui ó, nós não temos nem longarinas, nós não temos as longarinas, né, no caso, somente as cavernas. Aqui nós vamos ter a longarina, então tem um item a mais. Então, esse semi, imagina que tem um item a mais, seja algo a mais, ok? Então, espero que tenha esclarecido aqui da melhor maneira possível. Vamos avançando, esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo. Temos aqui as nossas asas, né? Então, as asas são responsáveis pela sustentação da aeronave, né? Então, pode ser que caia um dia na ANAC. Qual é a parte da aeronave, né? Qual o componente da aeronave responsável pela sustentação? Vai estar lá para a gente asas, turbina, motor, hélice, né? Então, vocês vão saber que é a asa. Tanto é que um avião voa sem motor, né? Se o motor falhou, eles conseguem planar, né? Eles conseguem fazer ali um planeio. Porém, um avião que tem motor e não tem asa, não voa. Okay? Então, lembrando disso, você já mata essa pegadinha aí da ANAC se aparecer para vocês. Então, a asa produz força aerodinâmica que mantém o avião no ar, beleza? Inclusive, ela tem isso aqui a gente vai ver depois, né? Por que tem esse formato, né? O que são essas estruturas aqui? No caso aqui é um avião, não sei se é um A350 ou um A330, é um avião grande, né? Um avião transoceânico. Mas, independente do modelo, né? Temos aqui um modelinho menor, deixa eu voltar aqui. Tá, aqui é a sua asa, beleza? Então vamos lá, vamos avançando. Temos aqui os componentes das asas, ok? Então vamos ter aqui longarinas, nervuras e os tirantes. Vamos explorar um por um. O que é as longarinas? São as estruturas longitudinais, ok? Então temos aqui uma longarina, aqui é longarina dianteira, longarina traseira, tá? Elas vão ser responsáveis pela resistência estrutural e vão suportar as cargas durante o voo. No caso aqui é uma asa do A320, né? Um modelo para vocês verem. Então as longarinas vão ser os componentes principais que vão ser responsáveis ali por suportar o balanço da aeronave, né? Turbulência, o impacto na hora do pouso, né? A saída na hora da decolagem. Então essas estruturas aqui vão ser as principais responsáveis, né, pela resistência da aeronave, ok? No caso da asa. As nervuras, temos aqui as nervuras nessa região, vocês podem ver, são estruturas transversais, elas dão forma ao perfil da asa, então como vocês podem ver, e mantém um formato aerodinâmico, beleza? E temos também os tirantes, aqui na imagem não apareceu, mas são as estruturas externas de reforço, tá? Elas auxiliam na sustentação das asas e são mais comuns em aeronaves leves. Eu não lembro, agora eu não posso falar que tem ou não, mas eu não lembro se no A320 tem tirantes. Deixem para vocês pesquisarem, se quiserem deixar aqui nos comentários, beleza? Mas o principal aqui são longarinas e nervuras, beleza? Bom, podemos avançar então. Então, passando essa parte, temos aqui nossa empenagem. A empenagem é esse conjunto aqui que vocês estão vendo na parte traseira da aeronave, tá? Então, esse setor aqui também é responsável pela estabilidade e pelo controle. Inclusive, teve um aviso, eu não lembro o número do voo, mas foi um acidente no Japão com o 747 que teve essa estrutura aqui arrancada, né? O avião fica totalmente instável, os pilotos, a tripulação no geral tentou o máximo que pôde, né, para desviar, mas ali como era uma área montanhosa do Japão, infelizmente, acho que depois de 25 minutos, 30 minutos tentando, lutando, né, o 747 deu de cara ali com a montanha, porque essa superfície aqui é muito importante para estabilidade do controle da aeronave, tanto essa, né, como essa. A gente vai ver agora cada uma delas. Então temos aqui primeiro o estabilizador horizontal, que é esse aqui, que fica aqui um do lado um do outro. Tá? Então, o estabilizador horizontal ele vai ser responsável pela estabilidade longitudinal, ok? Então, depois a gente vai ver os eixos, né? Eixo longitudinal, eixo vertical
eixo horizontal, tá? E aqui esses estabilizadores eles vão controlar o movimento de subida e descida, tá? Esse aqui específico, que a gente vai ver que é o profundor, tá? Então, esses componentes caem na ANAC, estabilizador horizontal, garante os momentos de subida e descida, que a gente vai ver o nome agora. Que é aqui, ó, profundor, né? Então, o profundor vai ficar aqui. A superfície móvel do estabilizador horizontal, ele controla o movimento de cabrar e picar, tá? Então, questão de ANAC também, pode aparecer lá no enunciado. Após o comandante cabrar a aeronave, o que acontece com a mesma? Vai manter estável, vai subir, vai descer, vai girar. Então, no caso, cabrar, a aeronave sobe. Picar, a aeronave desce. Importante também vocês memorizarem esses dois termos: cabragem, picagem, ok? Então, no caso aqui, quando o comandante cabra a aeronave, isso aqui vai descer. No caso aqui, ele está picando a aeronave. Então, né, quando a superfície sobe, o avião desce, né? Que é pelo fluido do ar que passa aqui, faz a aeronave descer. No caso, o nariz da aeronave descer. Beleza? Então, não se preocupe com isso, só se lembre do profundor, o que é que ele faz e quais são os movimentos. O que é cabrar? Sobe a aeronave. O que é picar? Desce a aeronave. Beleza? Temos o estabilizador vertical, né, que é o principal, mais assim, chamativo, né? Quando você vê ali uma aeronave no pátio, se você estiver de longe, a primeira coisa que você vê é o estabilizador vertical, né? Porque é ali a parte mais alta da aeronave. O estabilizador vertical, ele é responsável pela estabilidade direcional, tá? Então, cai na ANAC também, qual é a superfície responsável pela estabilidade direcional da aeronave? Estabilizador vertical. Só lembrar de direção. Então, essa parte aqui de trás, vocês vão ver, ela é móvel, né? Que é isso aqui, é o nosso leme, ele é móvel, ele vai dar direção para a aeronave. Ele é controlado pelos pedais, né? Se pelo comandante pisar no pedal da esquerda, isso aqui vai virar para a esquerda. Se pisar para a direita, vira para a direita. Ok? Então, responsável pelos movimentos para a esquerda e direita, pelo movimento de direção. E, além disso, temos aqui a nossa superfície de comando, né? Eu peguei aqui uma imagem inteira para vocês verem. Então, essa questão aqui do eixo vertical, eixo lateral, eixo longitudinal, a gente vai estudar em breve, tá? Mas só dando um spoiler: eixo vertical, lembro de direção, tá? Eixo lateral, que vai ser os ailerons. E o eixo horizontal vai ser profundor, tá? Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, são responsáveis pelo controle da aeronave. Profundor, arfagem. Então, esse pode ser cair também na ANAC, né? Qual superfície de comando é responsável pela arfagem? A arfagem é essa parte do avião subir e descer, tá? E a guinada é o leme de direção. Então, se o comandante der uma guinada no avião, ele está controlando ali o leme de direção, está virando para a esquerda ou para a direita, certo? E os ailerons a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essas superfícies aqui, né, a gente vai ver numa aula específica. Beleza, galera? Não, achei até que ia demorar mais a aula. Eu demorei só para criar esses slides. Mas até que o vídeo não ficou tão longo, né? Então, entender a classificação das aeronaves, né, suas estruturas e as superfícies de comando é essencial para qualquer profissional da aviação. Esse conhecimento ajuda não apenas nas provas, mas também na compreensão do funcionamento da aeronave como um todo, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, podem me mandar mensagem, né? Próximo vídeo aí, iremos dar continuidade a esse assunto. Fechou? Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!